cima. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira de sofá no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre crenças no relacionamento. Estarei recebendo Júlia Dal Poço Comim, que é terapeuta, e a Rosângela Matos, minha companheira de quarta-feira, da Descomplicando Relações. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo dessa manhã, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, que me veste de felicidade todos os dias, e a todos que passam pela loja Beneduzzi. Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida. Ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, de segunda a sábado, com horários especiais para te atender até as 21 horas, domingos e feriados também até as 20 horas. Então aproveita e passa no RP Mercados. Algo que eu quero comentar aqui deles, que eu adoro o açougue. Então meu marido passa lá sempre fazer aquela compra de domingo especial, sempre lá no RP. Inclusive, domingos de manhã, atendendo normalmente. A Objetivo Ambientes Planejados, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, em frente aos bombeiros, você encontra uma esquina linda que tem muitos móveis e decorações para a tua casa. Então passa lá e já deixa a tua casa mais feliz. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, com cursos de idiomas, reforço escolar e ensino superior Cruzeiro do Sul. Pessoal, então, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, quero dar as boas-vindas às meninas que estão aqui comigo no estúdio. Rosângela, Júlia, sejam muito bem-vindas. Um prazer recebê-las nessa manhã. Rosângela, mais uma quarta-feira muito especial, sempre ter assuntos legais para os nossos relacionamentos, para os casais, né, Rô? Exatamente. Bom dia, muito bom estar aqui mais uma quarta-feira. Quarta-feira é um dia especial, né? Com certeza. E falar de relacionamento é algo importante, porque nós somos humanos e os humanos amam se relacionar, e os relacionamentos, eles trazem à tona o nosso melhor e o nosso pior. E as crenças, que é o que nós vamos falar hoje, ressignificando principalmente as crenças limitantes, nós conseguimos viver relações melhores, relações mais felizes, conseguimos ter mais autoestima, e isso é o que nós buscamos sempre. Então é muito bom estar aqui. Já vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações, e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que querem viver uma relação mais descomplicada. Com certeza. E Júlia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Algo a Mais. Isso aí. É um prazer estar aqui de volta, né? Falando um pouquinho mais, trazendo informação, trazendo ideias que possam elucidar um pouquinho mais muitas questões envolvendo o relacionamento, né? Muitas questões envolvendo a nossa vida. Também quero me apresentar, eu sou terapeuta energética, eu trabalho na desconstrução a gente acha que nós somos para conhecer a nossa essência. E as crenças, elas vêm muito de encontro nisso, né? Que as crenças nada mais são do que os nossos desafios. Elas são uma ilusão que te impede de enxergar quem realmente a gente é. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso nas relações, que é o que a gente faz todos os dias, né? Se relacionar. Com certeza. E quando a gente pensa exatamente o que tu colocasse sobre as crenças que nós já temos, que a gente nasce, já ouve falando e a gente tem aquilo por verdade. Muitas vezes a gente já chega pensando que num relacionamento a gente precisa de algo que seja de um homem assim, assado, que as coisas funcionem de acordo com o que a gente imagina que precisam ser. Porém, não é bem assim, né, Rosângela? Então, como a gente pode entender essa visão de relacionamento quando existem crenças? Por exemplo, que acho que todo mundo tem uma crença quando pensa em se relacionar com alguém. Todo mundo tem crença sobre tudo, Laura. Nós temos crenças que são limitantes, que são as crenças que ferram com a nossa vida,
bem uma palavra para ajudar as pessoas a entenderem, sem ficar muito no técnico. E as crenças fortalecedoras são aquelas que nos ajudam no caminho. As crenças limitantes na área do relacionamento, elas acabam impactando como nós vamos nos relacionar. E tu imagina que as crenças, elas são verdades absolutas para a pessoa que as tem. Então, para aquela pessoa, para aquele indivíduo, aquilo é uma verdade absoluta e a pessoa muitas vezes fica presa dentro de uma caixinha, porque ela só vê aquela possibilidade. Ela só consegue olhar para as pessoas à sua volta de uma determinada forma, ela só consegue olhar para a vida de uma determinada forma. E isso a impede de ter novas perspectivas. Porque tu imagina o seguinte, você cresceu em um lar onde o relacionamento dos teus pais era extremamente conturbado. A partir disso, você pode desenvolver uma crença que relacionamento é muito difícil. Pode desenvolver uma crença que todos os homens são agressivos. Pode desenvolver uma crença de que a mulher precisa ser forte para não precisar de um homem. E como que você vai ir para a vida a partir disso? Munida de toda a força e de toda a autossuficiência para não precisar se entregar em um relacionamento. Isso vai fazer com que você até esteja em um relacionamento, mas jamais inteira. Então, sabe aquela pessoa que ela fica com um pé no relacionamento e um pé aqui? Ela não se entrega de verdade, ela não consegue estar inteira para o marido, não consegue estar inteira para o namorado, muitas vezes não se relaciona. E a pessoa fala, eu quero ter um amor, às vezes, quando ela está sozinha, eu quero ter alguém, mas eu não consigo, relacionamento é muito difícil, não tem homem bom no mercado. E não é nada disso. Muitas vezes essa mulher tem a crença de que ela precisa ser forte para não passar pelo que a mãe passou. E qual é a melhor forma de não passar pelo que a mãe passou? Não tendo um relacionamento. Então, as nossas crenças, elas vão prejudicar a nossa vida amorosa, a nossa autoestima, o nosso relacionamento, a nossa entrega para o marido. E o contrário também é verdadeiro. O nosso parceiro também tem as suas crenças, o nosso namorado tem as suas crenças. E isso acaba impactando na vida amorosa como um todo, né, Júlia? Nossa, é muito interessante isso que tu falou, porque é bem isso. A pessoa, ela comprou aquela ideia e ela acha que a única forma de sair disso é evitando um relacionamento. Né? Você falou ali de desenvolver a força, por exemplo, eu não vou me relacionar porque se eu estiver num relacionamento eu vou ficar fraca. Mas as crenças, elas, na verdade, elas vêm só para fazer com que a gente desenvolva alguma virtude e algum aprendizado. Então, depois de que a gente desenvolveu isso, a gente não precisa mais manter a crença limitante. A gente pode ser forte e estar num relacionamento. A gente pode ser independente e estar num relacionamento. Porque também tem as crenças, né, de que se você estiver num relacionamento, você vai perder a sua identidade, você vai perder a sua liberdade, a sua autonomia. E aí tu começa a perceber que dentro dos relacionamentos você também pode se desenvolver como pessoa. Você também pode se desenvolver como ser humano e ter um relacionamento. Tem outra questão também, de que, como é que eu tenho uma crença de relacionamento se eu nunca passei por isso? Se eu não vi isso na minha realidade, nem na minha família? Se os relacionamentos na minha família são todos muito incríveis, a das minhas amigas também, mas eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de me entregar. Porque as nossas crenças, elas também não são só primárias dessa vida. As nossas crenças, elas também são de um consciente coletivo, elas também são de genética. Então, na nossa ancestralidade pode ter isso dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque a gente vem de uma cultura muito repreensiva que envolve relacionamentos, principalmente, né? Antigamente, os casamentos, eles eram acordos, eles não eram para viver uma felicidade, viver algo a mais. Então, também, identificar que nós não somos as nossas crenças, mas que elas surgem para justamente trazer uma reflexão do que você quer para a sua vida e olhar para aquilo e pensar, não, isso não serve tanto para mim, mas o que eu quero é desenvolver o contrário da crença. E aí que as crenças, elas vêm para trazer o fortalecimento, né, e não a limitação. E, Júlia, quando a gente pensa em refletir sobre as crenças, e por vezes imagino que a gente tenha elas e a gente não se dê por conta. Porque, às vezes, assim, são padrões repetitivos que acabam
sendo feitos talvez pela minha mãe, sendo comentários da minha mãe, da minha avó, da minha tia, enfim, e a gente tem questões e padrões que a gente imagina que seja aquela verdade absoluta e que não exista outra. Quando pensamos em refletir sobre elas e entender o que é crença, o que é o que pode estar implantado em mim e que sim, pode estar barrando um pouquinho mais a minha vida. Como a gente pode entender a crença e como podemos identificar ela? Certo. Porque por vezes para nós não é crença, é algo que tá tudo certo, que é assim e pronto. Sim. Então, a primeira questão que traz o que eu estou vivendo de crença limitante na minha vida, basta olhar a tua realidade. Como é que é a tua realidade com os relacionamentos? O que você pensa sobre os relacionamentos? O que você sente quando você se imagina num relacionamento? Ai, meu Deus, eu não quero me relacionar com uma pessoa porque já sei que vai ser briga na certa. Aí já é uma crença. Já identifica que relacionamentos geram conflitos, relacionamentos geram discussões. E aí o que acontece? Tudo que a gente tem na nossa realidade é um reflexo do que está muito antes do externo, que está no interno, que está não só no nosso inconsciente, mas está dentro da gente de várias formas. Então, uma forma de a gente identificar como se libertar dessas crenças é olhando o externo. É um pouco mais fácil, sim. E se a gente parar para analisar tudo que está internamente, a gente acaba atraindo na nossa vida justamente para trabalhar. Então, a gente não tem que se culpar por tudo na nossa realidade a gente atrair. A gente tem que ser autorresponsável. A gente tem que olhar para isso e perceber, bom, se eu estou criando isso, eu posso mudar isso. Como que eu posso mudar? Escolhendo diferente. Se os teus relacionamentos passados, por exemplo, eu vou falar de mim também um pouquinho nos meus relacionamentos. Eu tinha crenças de que se eu estivesse num relacionamento, eu não conseguiria me desenvolver. Eu não conseguiria ter a minha autonomia, porque eu fui muito dependente emocionalmente. Então, eu colocava a segurança na pessoa, eu depositava toda a responsabilidade na pessoa e abria a mão do que é responsável para mim. Mas só para concluir, né, eu já estou me estendendo um pouquinho aqui na tua pergunta, como que a gente pode identificar as nossas crenças internas? É olhar para o nosso externo, é a forma mais fácil que a gente tem. É olhar como são as minhas amizades, porque falando de relacionamentos não só amorosos, mas relacionamentos afetivos no geral. Como que são as minhas amizades? Eu sou valorizada? Elas estão me valorizando? Né? Se eu não estou sendo valorizada, é porque eu não estou me valorizando. E vice-versa. Como que são os relacionamentos que eu tive? Ah, não tive nenhum. Mas o que eu penso quando eu penso em ter um relacionamento? O que eu sinto? Essa vai dando um caminho para mostrar quais são as nossas crenças limitantes com relação aos relacionamentos e a vida no geral. Ah, que bacana. Gostei mesmo de ouvir isso. Rô, pensando nessas questões. Tem 3 coisas também que o pessoal de casa pode avaliar do lado externo, como bem a Júlia falou. Repetição, desproporcionalidade e inflexibilidade. Então, desproporcionalidade. A crença limitante, ela sempre carrega um peso emocional muito grande. Então, é algo que me deixa instável emocionalmente. Por exemplo, tem pessoas que têm sintomas físicos quando elas pensam em ter um relacionamento ou em sair do relacionamento. Elas ficam instáveis emocionalmente. Existe uma desproporcionalidade. Você vê que aquilo não é congruente com a realidade. Ou você fala com ela sobre aquele ponto da crença e ela se altera na hora. Então, existe uma desproporcionalidade. Existe uma repetição. Aquela pessoa que já está 2, 3, 4 relacionamentos passando pela mesma situação. São anos da vida dela com o mesmo pensamento e as coisas continuam acontecendo. A pessoa fala, mas o que eu tenho de errado? Eu preciso fazer uma limpeza, alguma coisa energética, porque parece que tudo na minha vida continua acontecendo. A pessoa se vê nas situações muito parecidas. E inflexibilidade. A pessoa não consegue ver outras possibilidades. Então, é aquela pessoa que fala, todos os homens traem e ponto. Tu não consegue conversar com ela, ela não está aberta para ver outras possibilidades. Ou ela fala, quem ama não trai.
Ponto. Tu não consegue conversar com essa pessoa de uma forma saudável, porque a partir do momento que você começa a conversar com ela, já vem a desproporcionalidade, ela já fica instável, ela já começa muitas vezes a ter uma postura combativa contra aquilo, ela nem aceita muitas vezes, se ela não está em um processo de autoconhecimento, refletir e aprofundar a questão. Porque o profissional, ele que vai estar acompanhando essa pessoa nas suas crenças, ele vai começar a instigar. Então, é um processo que não acontece em uma sessão apenas e que a pessoa começa a olhar e chega um momento que ela fala, ok, faz sentido. Realmente, essa não é uma verdade absoluta. E é incrível quando a pessoa escolhe se libertar daquela verdade absoluta. Porque enquanto é uma verdade absoluta, ela age de acordo. Então, se todos os homens traem e a pessoa acredita nisso verdadeiramente, ela já entra no relacionamento pensando que ela vai ser traída. E quando ela é, porque geralmente é, ela reforça ainda mais aquela crença limitante. Então, ela vive procurando por aquilo na vida dela. É aquela mulher que o homem, às vezes, não deu nenhum indício de traição, mas ela está vasculhando todos os dias as coisas dele para comprovar a crença. Porque a pessoa que tem a crença, ela tem que comprovar que aquela crença é verdadeira. Então, ela fica cutucando as coisas para ter certeza. Quando ela tem uma crença, por exemplo, ela tem uma crença de que ela não merece coisas boas. Ela fica cutucando para reforçar que ela não merece coisas boas. Ela muitas vezes rejeita as pessoas para ela se sentir rejeitada e aí ela falar, realmente ninguém gosta de mim, realmente eu não mereço ter as coisas boas na minha vida, eu não mereço ter amigos. Tem uma crença de capacidade. Ela é convidada para fazer uma coisa, ela não aceita, alguém assume aquilo no lugar dela, faz muito bem feito, aí ela se compara com a pessoa que fez e fala, realmente eu não daria conta de fazer. Mas ela nem tentou, Laura. Então, é muito interessante perceber que existe um ciclo bem ruim por trás da crença limitante. A pessoa, ela vai puxando para os pés os problemas, como a Júlia falou, tudo tá fora. Então, se a pessoa observar a sua volta, ela vai conseguir ver com clareza essas crenças. Observe como tu te relaciona. Um exercício muito simples. Pega uma folha e comece a escrever. O que você repete constantemente sobre os homens? Sobre as amizades, sobre dinheiro, porque nós temos várias crenças limitantes sobre dinheiro, sobre filhos. E aí você começa a escrever todas as crenças e você fala, nossa, não tinha me dado conta do quanto eu repito isso aqui no meu dia a dia. E isso já começa a trazer para o nível de consciência da pessoa o quanto aquela crença está presente e por vezes ela nunca tinha percebido. E quando a gente fala sobre... Bom, mas na realidade acho que eu vou deixar para o próximo bloco. Que eu quero saber sobre a lei da atração, que quanto mais a gente fala, mais a gente crê, mais a gente atrai. E aí a Rosângela fala, não, porque se todo cara atrai, é o que tu vai atrair para ti. Né? Então, no próximo bloco nós estaremos falando sobre isso e continuando falando sobre as crenças. Então, pessoal, fica conosco, vamos para um breve intervalo e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Hoje eu vim compartilhar a realização de um grande sonho. Um sonho que vai realmente transformar a vida das pessoas nesse local. Um lugar pensado nos mínimos detalhes para entregar conforto, sofisticação e o melhor do profissionalismo. Meu nome é Carol Pineda, eu sou proprietária do Salão Maison d'Or. O salão é a união da minha experiência no mundo dos negócios e de uma paixão que eu carrego desde que me conheço por gente.
Maison d'Or vai reunir uma equipe multidisciplinar de profissionais no intuito de ressaltar a beleza da mulher, promover a autoestima e entregar com qualidade os melhores serviços para a Nova Prata e a região da Serra Gaúcha. A prova disso é a nossa preocupação em entregar marcas referências no mercado, como L'Oréal, Professional, MAC, Chanel e Dior, em todos os procedimentos realizados no salão. Fazer acontecer é o meu sobrenome, é o que eu amo, é o que eu sou. E poder compartilhar esse sonho com minhas clientes é realmente único. Em breve para vocês e por vocês, Maison d'Or. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais, hoje, quarta-feira do sofá, falando sobre crenças no relacionamento. Estou aqui com a Júlia Dal Poscomin, que é terapeuta, e com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira de quarta-feira. E estamos falando um pouquinho sobre como as crenças elas interferem no nosso relacionamento. E por vezes a gente não tem noção de que a gente tem a tal crença. A gente simplesmente aprendeu, colocou aquilo na cabeça, sabe que é assim, assim, assado, que a vida funciona, e não abre para saber que a gente pode estar dando um passo talvez errado. E é aí que a gente esbarra numa lei da atração, que quanto mais a gente crê em alguma coisa, a gente acredita naquilo, pode vir para nós, né, Julia? Então, quando a gente ouve a Rosângela falando, olha, eu tenho crença de que todo homem, uma hora ou outra, vai trair. E, de fato, ela achou alguém que vai trair ela. E como a gente pode ver isso na nossa vida? Então, de fato, isso é como se fossem programas instalados. Eu gosto muito de usar essa analogia porque é exatamente isso, né? É como se a gente fosse um computador e essas crenças, eles são programas. E você vai agir de acordo com isso. Só que é muito importante perceber que nós estamos e não... nós somos, né? Então, nós estamos inseguros, nós estamos ansiosos, nós estamos com baixa autoestima, mas nós não somos isso. A gente já é a autoestima, a gente já é a autoconfiança, a gente já é o merecimento. Então, a gente só precisa lapidar. E essa questão da lei da atração, a gente justamente atrai situações para a nossa vida para começar a escolher o que a gente realmente quer. Porque se a gente continua concluindo que não, a vida é assim, os relacionamentos são assim, porque os homens realmente traem, que nem a Rosângela falou, a gente não consegue olhar com outro óculos. A gente não consegue nem idealizar, né? Nem sonhar, porque na nossa sociedade também a gente aprendeu que a gente não pode sonhar, que a gente não pode imaginar, mas o que cria é primeiro no campo mental. Então, se na tua realidade, na tua cidade, no que você conhece como relacionamento, não existe um homem que te respeita, um homem que pode ser mais bem-sucedido e você também bem-sucedida, que você vai ser cuidada e cuidar sem que você se sinta fraca, frágil, vulnerável, você tem que criar a tua própria realidade, você tem que criar algo que no começo vai parecer imaginação da tua cabeça, vai parecer inatingível, só que depois começa a reverberar no teu campo como um programa novo, como algo novo. E é difícil quando a gente fala sobre campo, sobre aura, sobre... É difícil a compreensão, porque a gente não vê isso. Então, exato. Toda vez que se fala em terapia, toda vez que se fala em par-campo, toda vez... É difícil a compreensão. Eu acredito que quem esteja em casa diga assim, mas que história é essa que tanto falam, mas a gente não
por não ver, pode não acreditar nisso. Sempre tudo antes é energia. Então, por exemplo, eu olho a Rosângela aqui, eu sinto alguma coisa que ainda não é compreensível no meu racional. Eu olho para você ou eu tô aqui nesse lugar, eu simplesmente me percebo de uma forma. Depois de tanto entrar em contato com a energia, ela se torna um sentimento. E aí, de tanto entrar em contato com esse sentimento, ele vai se solidificando, ele vai formando um pensamento e aí forma a crença. Então, se a gente tem que criar nossa realidade e ela é criada com crenças e ela começa na energia, imaginar uma realidade diferente vai te trazer a energia. E aí tu começa a poder criar uma crença diferente. Sabe? É muito interessante isso que tu falou de... Claro, a gente não consegue imaginar essas coisas de energia porque a gente não vê, né? Mas a gente sente. Com certeza. A gente sente. Rô, entendendo um pouquinho sobre o que a Júlia nos passa, nos coloca, e vendo, até mesmo tu trouxe no intervalo aqui uma questão que uma mulher, ela disse, poxa, por que eu só atraio pessoas que tenham rendimentos abaixo do que eu? E como a gente pode pensar dentro dos relacionamentos, porque isso aí afeta direto, tanto em casais, porque... Poxa, eu não posso encontrar alguém que ganhe menos do que eu. Só que daqui um pouco eu atraio uma outra pessoa que ganha mais e não é a pessoa que eu gosto. Então tem uma situação ali muito grande perante as crenças. Sempre. E qual é o intuito de olhar para essa crença? É conseguir mudar o óculos. Então tu imagina o seguinte, eu só encontro homens que têm menos dinheiro do que eu. Primeiro ponto, é inegociável para mim? Inegociável é tudo aquilo que eu não estou disposta ou disposto a negociar. É inegociável para mim que a pessoa tenha mais dinheiro do que eu ou ganhe a mesma coisa que eu? Sim ou não? A pessoa vai responder. Quem disse para você que tem que ser assim? Porque às vezes foi um conselho que uma criança recebeu e que ela pegou aquilo para ela e que ela carrega junto com ela como uma forma de se proteger de alguma coisa. Tu imagina uma casa em que a menina talvez não tinha tantas condições, ou uma mãe que tinha muito dinheiro, casou com um pai que tinha menos dinheiro e que essa mãe sentia que era injustiçada porque o pai usufruía do dinheiro da mãe. Tu entende? São várias situações e essa menina construiu uma crença. Então é muito importante olhar para isso para, em primeiro momento, avaliar se isso realmente vai ajudar essa pessoa a ser feliz. Porque, por vezes, a pessoa encontra alguém, Laura, que não ganha muito menos do que ela. Ou até ganha, mas é uma pessoa que tem muito potencial. Porque eu acredito que mais do que ter dinheiro, a pessoa precisa ter potencial. Porque, às vezes, a pessoa está terminando uma formação, está construindo um negócio, ela ainda não tem o rendimento, mas ela tem potencial para isso, ela quer isso. É mais importante do que a pessoa que tem muito dinheiro e que, às vezes, está torrando todo o dinheiro sem nenhum tipo de potencial. Faz sentido? Faz. Então, avaliar isso é importante. Em um segundo momento, começar a questionar. Se essa pessoa está sozinha e ainda não encontrou esse homem que tem dinheiro como ela ou mais dinheiro, ela tem um ganho nisso. Então, o que ela ganha procurando um homem que tem mais dinheiro que ela, mas encontrando um que tem menos, se conectando com o que tem menos? Às vezes essa mulher não quer um relacionamento. Mas como assim, Rô? Ela tá falando pra você que ela quer um relacionamento. Ela tá falando no nível consciente. Ela acha que quer um relacionamento. Mas às vezes a pessoa não quer e ela encontrou um jeito de se proteger. Então ela só se conecta com um homem que tem menos, porque cada vez que ela encontra com esse homem, não é o homem que ela quer na vida dela. Então é sempre importante começar a investigar. Não dá para aceitar as coisas como verdades absolutas. Porque, Doug, tem como colocar na tela a imagem que eu te mandei? Existe um ciclo da realidade e esse ciclo, ele nos ajuda a identificar como essas crenças são construídas e como nós vamos viver de acordo com essas crenças. Se aparecer, tu me fala. Sim, avisa. Então, tudo começa com o que eu penso. Então, o que eu penso é a minha crença. Eu acredito que todo homem trai. Olha só, eu vejo. Então, eu vejo é a minha crença, aquilo que eu tô vendo no mundo. Eu vejo que os homens traem, eu vejo que relacionamento é muito difícil, eu vejo que as mulheres precisam ser independentes para não dependerem de um homem. Eu vejo que o homem, quando ele ama menos a mulher,
a mulher sofre no relacionamento. Então, a partir disso, eu sou. A partir do momento que eu sou, o que eu sou? Eu posso ser ciumenta, eu posso ser insegura, eu posso ser uma pessoa desconfiada. Eu acabo me tornando com base naquilo que eu vejo. Então, eu acredito que todo homem trai. A partir disso, eu sou uma mulher ciumenta e eu acabo fazendo o quê? Começo a investigar o meu marido, começo a investigar e às vezes colocar tudo aquilo que ele me fala à prova. Eu começo a questionar, eu começo a irritar, eu começo a acusar ele sem ele ter feito nada. A partir disso eu tenho esse homem acaba me traindo e isso não vai justificar a ação dele, mas pode acontecer. Ele acaba pedindo divórcio, ele sai do relacionamento e logo em seguida ele encontra outra pessoa e assume o relacionamento e a partir do momento que eu tenho, no meu mundo, eu vejo aquilo do mesmo jeito, eu reforço a crença. E o perigo está aqui, no ter e no meu mundo reforçar o que eu vejo. Então, esse é um ciclo da realidade. E como tu perguntou no intervalo, mas Rô, pode ser bom esse ciclo? Pode ser maravilhoso, se eu mudar o que eu vejo. Então, não tem como mudar a realidade do relacionamento ou da autoestima sem mudar o que a pessoa vê. Por isso que as crenças estão no início. Se as crenças não mudarem, esse ciclo não tem como ser positivo. Eu vejo que todo relacionamento é difícil. E aí, o que eu faço? Eu olho à minha volta e eu não me conecto com as coisas boas que acontecem nos relacionamentos das pessoas. Eu me conecto só com aquilo que acontece de ruim. A partir disso, eu fico indisponível para o meu relacionamento. Ou eu tô no relacionamento pensando em divórcio. Tem muita gente que já casa pensando no divórcio. Tem muita gente que já casa e fica imaginando como seria o divórcio. Tu imagina só, tu tá num relacionamento, não tá acontecendo nada de ruim, mas tu já fica imaginando como seria você solteira, como seria você curtindo a vida, mas o teu relacionamento tá bom. A partir disso, dessa indisponibilidade, tu acaba não se entregando, não se dedicando pro teu marido, não se dedicando pro teu casamento, não estando bem para aquele relacionamento. Acaba que você faz coisas que vão prejudicar a tua relação, que é a sabotagem, que a gente conhece tão bem. Você sabota o relacionamento, chega um momento que a pessoa enche o saco, chega um momento que o outro também vai reagindo às nossas crenças, e ele também tem as crenças dele, e eu tenho aquilo que eu tanto temia, e eu reforço no meu mundo ainda mais aquela crença. Então, esse ciclo, ele é bem perigoso e ele acaba com as chances de felicidade. E ele vale para tudo na vida, tá, gente? Esse ciclo da realidade, ele vale para relacionamento, vale para amizade, vale para autoestima. Então, se nós conseguirmos mudar as nossas crenças, ressignificar, olhar para elas de uma forma diferente, a partir disso, nós vamos conseguir estar inteiras em tudo que nós formos fazer, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Há riscos? Mas há riscos em tudo na vida. Não muda eu confiar ou eu não confiar, sabe? Não vai mudar a questão assim, tá, beleza. Então, eu não confio, mas eu tô num relacionamento. Poxa, é melhor eu confiar e estar no relacionamento. Ah, mas se ele me enganar? Ele pode enganar confiando, não confiando, mas você vai estar fazendo o seu melhor. É sobre o eu, não é sobre o outro. Então, a partir do momento que nós entendemos que tudo começa aqui dentro, no eu, para depois mudar o nós, fica mais fácil. Eu não posso querer mudar as crenças do meu marido, porque já tem mulher pensando em mudar as crenças do marido. Eu acho que o meu marido está indisponível, eu acho que o meu marido isso. Olha primeiro para ti. E é bem isso, de quando tu começa a se trabalhar, tu pode estar no mesmo relacionamento, mas o relacionamento parece que vira outro, né? Tem também as questões das polaridades, né? Polaridade feminina, masculina. Às vezes, por exemplo, como quando uma mulher, você tinha colocado o exemplo ali de eu me tornar independente para não depender dos homens. O que isso traz? Traz um ganho, né? Mas se a gente fica só na polaridade de eu ser independente, eu não recebo também a segurança do meu companheiro. Eu posso ser independente e ao mesmo tempo também, digamos, receber do meu parceiro. Então é bem importante, eu acho que até para uma próxima também a gente pode trazer a questão das polaridades, né, dentro dos relacionamentos. E quando a gente começa a trabalhar as crenças e trabalhar assim, nossa, o mesmo relacionamento ele já se torna outro, né? É muito incrível. Tu não precisa nem... às vezes tem uma coisinha ali que precisa ser ajeitada que tu já tá pensando, nossa, se eu estivesse com outra pessoa, tudo seria diferente.
Mas você começa a se trabalhar, a se mudar, o relacionamento muda, né? Então, às vezes, é realmente isso. É uma coisinha que a gente muda na gente. E tudo que você falou, Rô, afunilou pro nosso eu, né? Afunilou pro nosso o quê? Se a gente tem... Se o parceiro não tá me valorizando... Será que eu estou me valorizando realmente a ponto de fazer com que isso reverbere nele? Será que se eu não estou sendo cuidada pelo meu parceiro, será que eu estou deixando ele fazer isso por mim? Será que quando eu peço para o meu parceiro fazer um chazinho, de receber conscientemente, eu quero ser cuidada agora, será que eu vou me sentir frágil? Não, eu consigo me fazer um chá, mas eu quero receber esse cuidado. Então, também tem toda a questão de a gente também perceber que se o relacionamento ele não está como a gente gostaria, eu também tenho responsabilidade nesse relacionamento. Não é só o meu parceiro que não está fazendo as coisas, que não está agindo da forma como eu gostaria. A minha atitude também gera um comportamento diferente no meu parceiro. Reforçando novamente, a gente não tem que se sentir culpado, né? Culpada de estar atraindo isso, mas ambos são responsáveis. E essa é a parte fundamental, porque a partir do momento que a gente percebe que, bom, se o meu relacionamento não está como eu gostaria, não é só o meu parceiro que tem que mudar, eu também tenho que mudar. Se eu começar por mim e aí eu perceber que o meu parceiro não está mudando, aí sim, aí tem que ser reavaliado, tem que ser conversado. Mas não primeiro de tudo... ligar pra ti, né, Júlia, e dizer, olha, eu quero marcar uma hora pro meu marido, porque tu vai ter que consertar ele pra mim. Exato. Tipo, não adianta, né? Exatamente. E é também trabalhar a questão interna de até mães e filhos. Né? Às vezes quer trabalhar o filho, mas a mãe e o pai estão ali gerando aquela tensão, aquela ansiedade, aquela insegurança na criança e nos relacionamentos também. Né? Tem as duas partes, que é bem importante. Com certeza, muito bem colocado. E agora eu até parei e pensei, comecei a rir aqui por baixo da máscara, o que é uma pena, né? Estar aqui rindo por baixo da máscara, né? Mas eu pensei, a Rosângela comenta que uma pessoa, né, questiona, poxa, que tipo de criança que eu tenho se eu realmente não consigo pensar em estar com alguém que ganhe menos do que eu. Aí a pessoa diz, não, então eu vou me trabalhar. Sozinha eu vou me trabalhar. Eu vou vou achar alguém que ganhe menos do que eu. Daí ela acha um cara que joga videogame a noite inteira e depois dorme o dia inteiro, né? Então, às vezes, o que eu quero fazer essa colocação é quando as pessoas, elas dizem, não, então eu vou me trabalhar e vou fazer algo contra, né? Se eu acredito nisso, eu vou fazer diferente. E aí ferra também tudo. Com toda nem essa ao situação. Céu, nem ao inferno. Vamos pro caminho do meio, né? Exato, porque quando a gente pensa, não, então, se eu ouvir isso e eu sei que é só fazer o contrário do que eu acredito, né? A gente tem que cuidar quando se pensa dessa forma, precisa começar né? a questionar a verdade absoluta. Então, é perceber que tudo na vida gera um ganho. Tudo. Até as coisas ruins. E quando nós ficamos muito tempo naquilo que é ruim, tem um ganho muito grande, que são os ganhos indiretos. Então, os ganhos indiretos, eles trazem para nossa vida algo que nós temos um apreço enorme. Mas Rô, como assim? Uma pessoa que ela tá vivendo um relacionamento tóxico. O que ela ganha de bom em ficar nesse relacionamento? Ela pode ganhar muitas coisas. Tem um lado horrível, tem um lado perverso, mas ela tem muitas vezes um ganho ficando ali. E se a pessoa não identifica o ganho, ela não consegue sair daquele relacionamento. Ela não consegue sair daquela situação. Então, às vezes, a pessoa tem o amor das amigas, o amor da família, que ficam ali dando atenção para ela, todo mundo liga todo dia para saber como é que ela tá, como é que tá o relacionamento. As pessoas dão atenção para ela, ela chega em um lugar e todos escutam ela falando mal do marido por um tempão, e ela é o centro daquele lugar, ela é importante quando ela tem um problema, ela consegue ganhar o amor das pessoas. Às vezes ela se torna uma mulher forte, guerreira, que dá conta, que aguenta coisas que outras pessoas não aguentariam. E quando ela escuta, nossa, fulana, eu não sei como você aguenta essa situação e você ainda tá sorrindo, você tá trabalhando e você tá cuidando dos filhos. Ela fica orgulhosa. Ela sente um orgulho. É. Assim, ela fica brilhante quando ela escuta uma coisa dessas. Mas ela tá destruída emocionalmente.
Não quer dizer que todos os casos são assim, mas sempre é importante investigar para entender o ganho indireto. E ela não percebe que ela pode ter o ganho sem ficar na situação. Isso, numa outra situação mais saudável. Que é o que os profissionais vão ajudar, seja o profissional que for, vai ajudar a pessoa a entender que dá para manter o ganho. Porque eu começo a questionar. Beleza, quem disse que essa é uma verdade absoluta? É muito importante a pessoa se questionar. Geralmente vem, a minha mãe disse, o meu pai disse, a minha avó disse. Alguém disse para aquela pessoa que aquilo era uma verdade absoluta. O que você perde quando você acredita nisso? Eu perco isso. E o que você ganha? E aí a pessoa começa a perceber que ela ganha uma série de coisas. Às vezes ela ganha a aprovação de uma mãe que já faleceu. Ela ganha a aprovação de um pai que já faleceu. Ela tem um ganho com aquilo. Porque a minha mãe me disse que eu tinha que fazer assim. Como que eu vou fazer diferente e desagradar a minha mãe? Então, no campo racional, a pessoa às vezes não parou para avaliar, ela só está no emocional. E as nossas crenças, elas têm um vínculo emocional com alguém ou com alguma coisa. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se questionar o que ela ganha, o que ela perde, quem disse que aquilo é uma verdade absoluta, existe alguma forma de manter esse ganho em uma outra situação? Sim, eu poderia ir por esse caminho aqui que eu vou ter o mesmo ganho sem ficar nessa situação ruim na minha vida. Então nós podemos testar isso aqui, podemos. Então a pessoa vai se abrindo para outras possibilidades e a vida vai ficando mais leve. Então, não é porque a pessoa tem uma crença, tem um programa, como a Júlia falou, que ela vai ficar com aquele programa. Ela pode começar a ver outras possibilidades, mas primeiro ela precisa escolher, tem que sair da inflexibilidade. Porque se a pessoa não está disposta a olhar para isso, ninguém vai resolver o problema dela. E aí vem uma coisa que a Júlia falou, autorresponsabilidade. Não adianta ficar na culpa, não adianta ficar na vitimização, não adianta ficar culpando alguém. É sobre escolher fazer diferente. Todos vão fazer isso? Não. E Rô, exatamente isso que tu falou de escolha, né? Porque muitas pessoas querem, mas nem todos estão dispostos a escolher. Porque não é confortável. Não é confortável, tu tem que abrir mão, tu tem que fazer algo a respeito. E às vezes se desfazer do apego é muito mais doloroso do que permanecer ali naquela situação. Por quê? Porque a pessoa não conhece algo diferente. Mas quando ela começa a fazer pequenas escolhas e ela vai acessando uma realidade diferente, ela se percebe, nossa, realmente, eu preciso fazer algo a respeito, porque desse jeito não tá. Então, é que nem tu falou, é quando a pessoa escolhe. Quando ela tá ainda no querer, ela não escolheu ainda, porque ela não tá fazendo nada a respeito, né? Então, tem que escolher, tem que ter coragem, né? Tem que estar disposto quando você quer mudança. A questão é que, para toda mudança, pode vir com um pouco de dor. Isso é... Claro que mudanças, elas vêm para o nosso bem, mas eu digo que às vezes vem com aquela dor de dizer, mas se eu fizer isso, se eu escolher ficar com isso, eu vou ter que perder aquilo. Mas tudo na vida. E aí é uma situação que dá para se colocar no lugar, e eu digo assim, e eu acabo levando cada tapa aqui quando vocês estão falando algumas situações, que eu digo assim, ai meu Deus, eu sempre pensei nisso, é verdade, né? Tipo, eu sempre tive que dizer que eu trabalho assim, absurdamente, em manhã, tarde e noite, senão parece que eu não sou digna, né? Do que se tem. E aí a gente começa a pensar, e aí a gente entra em todos os campos da vida. Porque daí tu pensa no relacionamento, se não for assim, eu sei que eu não vou ser feliz. No meu trabalho, se o meu trabalho não for árduo, eu sei que eu não vou ter recompensa. Né? Que trabalho é só com enxada. Senão não é trabalho. Laura, e aí essa crença, né? e ela interfere no relacionamento, porque dinheiro e relacionamento, eles andam assim, né? Então, o que acontece? Eu tinha muito essa crença, eu tenho que trabalhar muito para ter retorno. Então, hoje... E ainda mais tu tá trabalhando em casa. Eu trabalho em casa. Pelo amor de Deus, né? Tu nem sai de casa pra trabalhar. E outra, com o passar do tempo, a minha hora foi aumentando de valor. É algo que vai acontecendo, é gradativo. O que eu tenho hoje é uma construção. Então, se antes eu trabalhava 20 horas para ter um valor X, hoje eu trabalho 6. Ou trabalho 5. Então, à medida que isso foi acontecendo, às vezes eu falava assim, gente, eu tenho muito tempo ocioso, mas não é ocioso, eu tenho muitas coisas para fazer. E eu ficava me ocupando com coisinhas
coisinhas muito pequenas, ao invés de aproveitar aquilo, sabe? Por exemplo, fazer uma escolha que envolvia um grande volume de dinheiro era doído, era difícil e era ilógico. Sabe aquela coisa do sofrimento para gastar uma coisa que não tinha lógica? Que eu poderia gastar tranquilamente. E aí é o momento que tu começa a ver as crenças. Então, nós temos crenças sobre diversas coisas. Se tu vem de uma família mais simples, que tudo foi muito difícil, a partir do momento que tu tem todo aquele dinheiro, às vezes você não se sente merecedor de todo aquele dinheiro. E aí a pessoa, às vezes, entra no ciclo de começar a gastar o dinheiro para não ficar com ela, porque ela não é merecedora. Ou ela faz as coisas darem errado para não ter o dinheiro. Às vezes as coisas quebram do nada, né? Estragam para ter que arrumar, ela arruma uma doença. É incrível como a pessoa se sabota quando ela tem uma crença. E no relacionamento não é diferente. A pessoa, às vezes, entra no relacionamento, tá tudo lindo. Aí a pessoa fica... É mais ou menos assim na cabeça da pessoa. Como que eu vou estragar esse relacionamento? O que eu posso fazer hoje para estragar esse relacionamento? É muito bom. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou dar uma investigadinha que eu já vou descobrir alguma coisa ruim. Deixa eu entrar no Facebook para ver com quem ele conversou. Deixa eu olhar. Ontem, eu compartilhei um depoimento ontem de uma cliente nos meus stories e ela colocou que ela era CSI, né? Ela compartilhou o depoimento e ela disse que olhava quem ele tinha curtido e as fotos de quem ele tinha comentado. Isso é autossabotagem pura. Porque tu imagina tu parar a tua vida para você ir olhar o que a outra pessoa tá fazendo. É procurar um motivo para brigar com a pessoa. Não tem outra explicação. Pra gente trabalhar bem com leveza nas crenças, é só perceber que, assim, tudo que deixa a gente pesado... para baixo, apreensivo, não é o caminho. Tudo que traz leveza, que traz possibilidade, aí que é o caminho. Ai, Júlia, mas os relacionamentos têm desafios. Mas o desafio não quer dizer que ele é pesado. O desafio, ele vem para te trazer que tem solução. Então, quando você tá no problema, que tá pesado, que parece que tu não vê solução, não é ali. Você tem que abrir... Por exemplo, a insegurança te deixa leve ou te deixa pesado? A insegurança não é o caminho. Então, qual que é o caminho? A segurança é você se trabalhar. Então, quando a gente quer trabalhar as crenças, para não ter, digamos assim, muitas fórmulas, é olhar para si e começar a trabalhar a parte positiva disso. Se você tem insegurança, fortaleça a sua segurança. Se o teu relacionamento, que nem a Rô estava falando ali, da pessoa que vai, investiga o outro... O que tem por detrás disso? O que de pior pode acontecer se aquela pessoa estiver realmente curtindo? Baixa autoestima, baixa autoconfiança. Então, o que tem que ser feito? Trabalhar a autoconfiança, trabalhar a autoestima. É você se voltar para você. Porque o externo sempre vai te influenciar se você não estiver firme em você. Se você colocar numa relação a importância, a significância total da sua vida, quando esse relacionamento ele estiver num desafio, quando ele estiver num problema, né, que tem que ser resolvido, você vai se sentir desestruturado. Então, toda desestruturação externa, você tem que se voltar para si, se trabalhar em si, trabalhar o merecimento em si, trabalhar a valorização. E todas essas questões que a gente está falando aqui, elas afunilam para o quê? Para uma desconexão do amor próprio. Porque o amor próprio, ele acaba derivando o merecimento, acaba derivando a valorização, né? Acaba derivando a autoconfiança. Então, quando a gente trabalha todas essas questões de amor próprio, de valorização, o nosso relacionamento... Os nossos relacionamentos, a nossa vida, ela acaba sendo influenciada. Por isso, assim, para vocês que estão em casa, vocês querem começar a se trabalhar e não estão indo numa profissional que possa estar conduzindo você para esse caminho, você pode começar a olhar dessa forma para você. Se o outro não está dando o que eu gostaria... é porque talvez eu não esteja olhando para mim com amor. Eu não esteja olhando para mim com o valor que eu mereço. Então, comece por você, comece devagarzinho,
comece um passo de cada vez, que o relacionamento de vocês, a vida de vocês, vai mudando aos poucos quando a gente trabalha, né? Muito bem colocado, Júlia. E, pessoal, nosso papo está ótimo, porém a gente vai para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. Então, a seguir, nós estamos de volta e vamos falar mais um pouquinho sobre a questão de crenças no relacionamento. Fica conosco. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. No programa Mulheres do dia 21 de julho, estaremos recebendo as representantes do município de Vista Alegre do Prata no quadro Mulheres no Poder. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre crenças no relacionamento. Estou aqui com a Júlia Dalpoço Comim, que é terapeuta, e também com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. E a gente está tendo esse entendimento sobre o que é realmente uma crença que faça mal, né? Porque a gente, pensando em crenças, tem crenças boas também que nos levam para caminhos bons. Mas quando a gente começa a entender que a crença que nós temos, ela pode estar nos prejudicando, aí a gente precisa rever toda a situação e ver o que nós estamos buscando para nossa vida, porque tudo que a gente coloca, volta, né? Então isso é básico, a gente já percebeu, conversando em vários outros programas, a gente também já falou sobre isso, então acredito que
tudo que você dá, tudo que você pensa, tudo que você projeta, como a Rosângela disse, o que você vê, você já projeta. E aí você vai ser. E assim vai, né? Então, já compreendemos em relação a isso. E tem uma situação aqui, que eu digo, eu fico com a formiguinha para perguntar, porque toda vez que a gente pensa em crenças, e quanta gente diz, não vamos casar, porque toda vez que alguém casa, vira aquela prisão. Né? Não vou, namora isso, homem só trai, tal coisa. Então, assim, tu tem tem várias questões aí. E a gente sabe que a crença do casar é uma prisão vem muito dos homens. Isso eu ouço pouco mulheres falando. A gente ouve isso mais do lado masculino comentando. Gurias, quando a gente pensa numa crença como essa, que é uma prisão... Rosângela, vou começar contigo e depois eu vou para a solução. Como a gente vê essa questão de... Quando o teu parceiro, ele tem uma crença como essa e às vezes ele diz, não, namorando tá bom. Como é que a gente vê isso? Laura, vamos lá. Os homens e as mulheres, eles entram nas relações por motivos diferentes. Nós não podemos achar que o nosso parceiro, ele pensa da mesma forma que nós, porque vamos nos decepcionar, ele não pensa. A mulher, após uma média aí de 4, 5 semanas, ela já decidiu se ela quer ter um relacionamento com um homem ou não. O homem pode demorar até 12 semanas para ele avaliar aquela mulher. E geralmente o homem não entra na relação com toda a certeza que ele quer viver um relacionamento sério. Ele começa curtindo a presença daquela pessoa, ele começa conhecendo ela, ele vai se envolvendo. E à medida que ele vai se envolvendo e que ele não perde a liberdade, que é um valor muito forte para os homens, eles começam a pensar, né? Opa! É seguro estar aqui. Eu não estou perdendo coisas por estar aqui. Porque o desejo é não perder. Então, o homem tem muito essa crença, e não são todos, mas vamos dizer que é algo mais no coletivo, que foi reforçado com o passar dos anos. Esse homem que casou lá atrás, o pai, né, o vô casou, e aí começou a ficar mais em casa. Precisava cuidar da família. Então, tu imagina que o homem protegendo essa família, ele perdia coisas que estavam acontecendo no mundo lá fora. Então, isso foi vindo de geração após geração. E esse homem moderno ainda tá muito naquela coisa do casar. O nosso padrinho de casamento, no dia que nós fomos casar, tu tavas lá. Lembra que ele falou assim, ainda dá tempo de fugir. Fala que faltou um documento e vai buscar o documento e não volta. É uma brincadeira. Claro. Mas é uma brincadeira que mostra uma crença que está associada a essa prisão, né? Não, e a gente falou semana passada sobre a série Sex Life, e ali a gente viu o lado da mulher, na realidade, que ela só lembra de tudo que ela não pode mais fazer. Exato, dentro ali do tem casamento. muito. E aí é que a gente agora tá falando sobre essa crença de dizer, nossa, eu não vou mais poder fazer um monte de coisas que eu fazia antes de me casar. Que não Laura, é bem assim. O valor de liberdade. O valor é tudo aquilo que é importante para mim e que vai me auxiliar a tomar decisões, boas ou ruins, depende do nível que aquele valor tem na minha vida. O valor de liberdade ele está presente para os homens, para a sua grande maioria, não quer dizer que para todos, e para uma parte das mulheres. Ele é mais presente no masculino do que no feminino, tá? Mas, ainda assim, muitas mulheres têm esse valor. E são justamente mulheres que questionam a maternidade, que questionam o casamento, que questionam tudo aquilo que pode prender elas de alguma forma. Falando sobre as crenças de casamento, é aquela coisa da pessoa que tá pula na piscina gelada e fala pra pessoa vir, né? Tipo assim, pulou na piscina gelada e fala, vem que tá quentinha. Não tá quentinha nada, né? O pessoal brinca, faz meme, aquelas brincadeiras. Sempre tem uma brincadeira sobre casamento, né? Alguma coisa do tipo, casamento é complicado, é difícil. Quando começou a pandemia, eu lembro que circulava um meme que era assim, o único momento da história em que as pessoas casadas estão transando mais do que as pessoas solteiras. Pensa, então aí tem uma crença de que a sexualidade ela está mais para as pessoas solteiras do que para as pessoas casadas. Mulher é difícil, mulher prende o homem. Essa semana o meu marido mandou para mim um TikTok que eu fiquei rindo horrores, assim. Que era um TikTok de um homem colocando plaquinhas. Aí ele chorava, né, com um filtro de choro, e ele colocava: todo dia um homem é proibido de ir no bar do seu Mariano, comer torresmo não sei aonde,
ir na viagem não sei com quem. E aí ia dando nomes assim, sabe? E aí eu fiquei rindo, porque é justamente sobre isso, sobre essa crença da mulher que proíbe o homem de ir no bar, essa crença da mulher que permite o homem de ir pro futebol, de ir pra pescaria, de ir pra não sei onde. Mas ninguém proíbe ninguém de fazer nada. Eu acredito que vem muita questão do equilíbrio. Então, para algumas pessoas que viveram relacionamentos onde as coisas eram proibidas, essa crença foi ainda mais reforçada. Eu entendo que a partir do momento que nós estamos em um relacionamento, homens ou mulheres, nós precisamos escolher abrir mão de algumas coisas pelo bem da relação. Mas isso não significa abrir mão da essência. Isso não significa abrir mão daquilo que é importante. Pelo contrário, é isso que faz o relacionamento dar errado. Se as pessoas precisam abrir mão de tudo que elas gostam para viver um relacionamento, por que viver um relacionamento? Aí realmente tem que questionar, sabe? Mas sim, o masculino tem mais essa coisa de perder a liberdade, porque vamos olhar na história antiga, como as coisas foram sendo construídas ao longo da história. E por esse valor, que é muito mais importante até para os homens do que para as mulheres. Porque vejam bem, o homem, ele tem mais dificuldade para abrir mão das coisas que ele gosta. A mulher abre com mais facilidade. A mulher fica em casa, muitas vezes, e o marido vai pro futebol. Sabe, o mundo tá caindo. Ele fala, não, mas hoje eu tenho meu futebol. Tem aquele homem que não abre mão de jeito nenhum do seu futebol. E a mulher fica ressentida porque ela abriu mão das coisas que ela gostava. Então, a mulher, em prol do relacionamento, muitas vezes ela abre mais mão em prol da maternidade. O homem, ele tem mais... ele não é que ele tem mais dificuldade, ele escolhe não abrir mão. O que está por detrás dessa mulher que controla, né, que proíbe? Insegurança própria, né? A falta da individualidade, porque se o homem está indo para o futebol, é uma coisa que ele gosta. Por que proibir de fazer uma coisa que ele gosta? Então, o que tem que ser feito? Faz uma coisa que você gosta também. Né? Eu vejo assim, tem a crença também, que quando você entra num relacionamento, parou de sair com os amigos, nunca mais viu. Por que tem que ser assim? Por que quando tu entra num relacionamento... você não pode continuar vendo as amizades. Tem também uma parte de que, às vezes, você começa a perceber que a contribuição que o teu parceiro está dando é muito maior do que muitas amizades que você tem por aí. Aí você vai fazendo trocas. Mas o que tem por detrás de pessoas controladoras, pessoas que proíbem, como se a outra pessoa tivesse que fazer o que você quer? Insegurança... A falta de... vai perdendo a personalidade. Por que a gente tem que deixar de fazer o que a gente gosta quando está numa relação? Se é isso que, na verdade, fez com que aquela pessoa que está se unindo com a outra pessoa se relacionar. Claro. Quando você conheceu o seu parceiro, ele era daquela forma. Então, se ele está dessa forma, você tem que ter noção de que ele vai continuar dessa forma ou até melhor. Então, se ele perder... aquela essência de, quando você conheceu, ele jogava futebol. Se ele parar de jogar futebol, ele vai estar sendo aquela pessoa feliz, né? Se aquilo dá prazer para ele, se dá felicidade, ele vai começar a perder o brilho próprio. E a mesma coisa você. Se você sente que o teu parceiro está fazendo muito mais coisas por ele e está te deixando de lado, é porque você não está se escolhendo. Porque você está colocando a responsabilidade no parceiro, que só ele tem que te prover a felicidade. Que só ele tem que te dar o apoio. Então comece a se trabalhar, comece a perceber que você também pode ser independente, ter a tua autonomia, ter a tua liberdade, ser assim você desejar, sem você estar cobrando, questionando o outro, né? Acho que tem muito disso, né? Não, com certeza. Disso tudo. Continuar sendo como se é. Claro que quando se pensa que tu aceita se unir a uma outra pessoa na vida, você tem que saber que tem, por exemplo, talvez naquele sábado que tu saía todo sábado à tarde para alguma coisa específica, às vezes tu vai ter que abrir mão porque tem que ajudar em casa, que a casa tá uma baderna. E a gente já falou aqui que na realidade o bom seria não escolher o sábado para faxina. Então isso vocês já sabem. Então a sexta de noite, né? Tem aquela situação que tem coisas que não adianta, não tem mais a mãe que faz. Porque isso é uma situação, a gente diz assim, não, mas depois que casa
as coisas vão piorando. Não, na realidade tu vai precisar entender que a tua vida ela vai ter uma mudança. Tu precisa continuar com questões da tua rotina, tipo um futebol. Cara, faz bem, desestressa, tá tudo certo. Tem hora pra ir, tem hora pra voltar. Não é que tem hora, não tô dizendo que tem que colocar horário pra pessoa. Não é isso. Mas eu quero dizer, poxa, a pessoa ela sabe, esse é um compromisso que eu tenho, aí eu vou pra uma outra coisa e, tipo, cada um é feliz dentro das suas, né? Mas precisa entender que se a casa precisa andar também, ali tu já não tem mais mãe e pai que pague conta ou que faça as coisas pra ti, então... O que a Rô fala bastante é de acordos, né? Negociações. Então, relacionamento nada mais é do que acordos. Nada mais é do que nem a Rô falou, abrir mão de certas coisas que são saudáveis pra ti, né? Porque às vezes tu abrir mão também de uma coisa que não vai te deixar feliz, também não vai ser saudável pra relação, mas é negociar, é fazer acordos. E uma coisa que nós estávamos falando enquanto estava no intervalo é que se a relação mudou ao longo do tempo para uma relação um pouco pior, digamos, é porque talvez você possa estar deixando de fazer coisas que melhoravam a relação como no início. No início é tudo mais aguçado. Então, às vezes, a gente só precisa resgatar algumas coisinhas, a gente precisa resgatar algumas coisinhas que a gente fazia para nós, né? Ou descobrir algumas coisas que possam fazer bem também, porque são descobertas. Às vezes, não tinha o costume de pegar o carro no domingo à tarde e dar um giro. E daqui a pouco isso, com um mate, uma coisa, que máximo fazer uma dessas, né? Só que, tipo, a gente também não se abre para experimentar também, porque sempre foi feito de tal forma, então... E aí vem o medo do novo. Sempre saindo. O medo do novo. E por que... Aí vamos lá, a gente tá trazendo esse papo tão rico, pode ajudar muitas pessoas, mas vai ajudar a maioria? Não, infelizmente não. E quando eu descobri isso na minha jornada, já era um pouco, né, de tristeza, no sentido de, coisa legal, vamos que as pessoas aproveitem. Mas não, sabe por quê? Porque o desconfortável do novo, para muitas pessoas, dói tanto, elas têm tanta dificuldade com o novo, que elas preferem ficar na dor do conhecido. Dói o conhecido e dói mais o desconhecido. Então, melhor eu ficar nessa dor que eu já conheço, que a gente já é amiga, né? As nossas dores de estimação, do que eu ir pra dor nova, que é desconfortável, que ela é pior. Porque eu não sei se ela é pior. Então, que as pessoas possam começar a ver as coisas de uma outra forma. Não adianta reclamar dos resultados se a pessoa não se movimenta. Se a pessoa continua escolhendo estar no mesmo lugar e agir da mesma forma, com crenças limitantes, de forma inflexível, achando que o mundo é aquela caixinha e acabou e tudo é assim. Então, precisa começar a se questionar, mas quem disse que isso é verdade? Como isso aqui é verdade? Como isso aqui me ajuda de alguma maneira ou não me ajuda? E aí, faço acordos com o meu parceiro. Eu preciso perder para estar numa relação? Não, pelo contrário. Se for para perder, não faz sentido ter a relação. Precisa ser para ganhar, para somar. Então, eu escolho estar numa relação, que eu também não sou obrigada, mas se eu quero estar. Então, eu abro mão de algumas coisas, mas eu ganho no final. Eu ganho porque eu tenho coisas melhores, eu tenho coisas que vão complementar a minha vida de alguma forma. Mas eu continuo mantendo aquilo que é importante e faz sentido pra mim. E também não tiro do outro. Mas, é que ele fez isso, ou que ele fez aquilo. Gente, não adianta tentar controlar a outra pessoa achando que vai mudar o resultado final. A pessoa tem que ficar no relacionamento porque ela quer. Porque aquele relacionamento faz sentido para ela. Porque ela está disposta a estar inteira na relação. Nós precisamos ter cada vez mais essa consciência para fazermos escolhas diferentes. Alguns relacionamentos, eles se sustentam à base do controle, à base da chantagem, a base da baixa autoestima, e não tem como ser saudável desse jeito, não tem como mudar a relação desse jeito. Então, à medida que nós começarmos a olhar para aquilo que nós acreditamos sobre relacionamento, sobre nós mesmas, sobre uma série de coisas, nós vamos começar a criar uma nova realidade para a nossa vida. Isso não acontece de forma mágica. A Júlia não tem uma pílula, eu também não tenho, não trabalhamos com milagres. É uma escolha desconfortável, mas que muda tudo e que no final faz muito sentido. Não, e essa questão de quando a gente aceita fazer algo para mudar, mas tem que ser inteiro, porque realmente não é tomar a pílula que tudo vai resolver. É ir,
fazer, se tu for fazer tua terapia, enfim, mas depois mudar, porque vai partir de ti. Não adianta, vou fazer todo um tratamento para tirar as minhas crenças limitantes, vou instalar crenças de amor, de poder, disso, daquilo, e no final de tudo isso, chegar em casa e fazer igual. Então, assim, tem uma situação toda que a gente compreende. Sim, ajuda, porque a tua energia muda, tu começa a pensar um pouquinho diferente. Então, assim, tu não pode deixar com que aquilo se reverta. Poxa, se eu já dei um passo para poder fazer algo para mim, então pega e faz. Mas não... Isso depende de ti. Quando se instalado, tu vai precisar trabalhar para que aquilo funcione. Então, é uma coisa que é bacana a gente estar também falando, né, Julia? Mudar é uma escolha e relacionar-se também é uma escolha, né? É uma escolha diária. Você tem que imaginar como seria se você estivesse sem o parceiro. Eu me sentiria insegura, então tem que trabalhar em segurança. Quando você percebe que você estaria bem sem o parceiro, mas escolhe, essa é uma relação saudável. Porque ela não é baseada no medo, ela não é baseada... que nem você falou ali, no medo, no controle, na baixa autoestima. Então, você está condicionado àquela relação por conta disso. Você não está condicionado a estar na relação porque você escolhe aquela relação. Então, tem que estar bem atento para isso. Escolher com consciência. Com né? certeza. Mudar também. Gurias, nosso papo ótimo dessa manhã, mais uma vez, olha, dicas especiais. A gente diz informação e tem essa questão de lidar com relacionamentos que entra no lúdico na vida de cada um, quando a gente pensa, pois é, tal coisa, pois é. Então, assim, mas essa informação, ela vem de uma forma que é para poder chegar, que seja com uma dica do dia, alguma coisa assim, que tu comece a pensar um pouquinho diferente em todas essas questões que quem tem a ganhar é você, né? Eu penso que toda vez que eu tô aqui, eu tô ouvindo pessoas que trazem assuntos legais, que pensam, porque eu digo, eu tô aqui como mediadora, mas então eu acabo tirando as minhas dúvidas e aprendendo um pouquinho também. É pílula de consciência. É isso, e tem uma outra situação, que uma vez alguém disse, acho que foi a Fernanda do Prana, que disse santa ignorância, que ela é santa enquanto você não sabe. Depois que você sabe, recai com um peso muito maior para você as coisas da vida. Eu falo para as minhas clientes que elas, após elas fazerem um trabalho comigo, elas são amaldiçoadas com a verdade. Isso. E aí elas brincam, né? Às vezes elas escrevem para mim e gravam áudio. Que droga, agora que eu sou amaldiçoada com a verdade, eu olho para as coisas e eu vejo elas como elas são, né? Não tô mais na bolha, não tô mais no mundo cor-de-rosa, achando que tudo é... Não. Então, assim, é bom saber, mas a partir do momento que sabemos, escolhas são necessárias. E eu acredito que existem muitas escolhas difíceis que tornam a nossa vida mais fácil. E são essas escolhas que precisam ser feitas. Com certeza. Meninas, um agradecimento especial por estarem aqui nessa manhã mais uma vez. Rô, toda quarta é muito especial contigo. Muito obrigada. Já tô batendo crachá. Com certeza. E, Júlia, muito obrigada por ter vindo mais uma manhã aqui conosco também, porque é especial falar disso. É muito importante. Eu digo que além de poder levar um conhecimento para as pessoas, saber que existem formas de modificar, às vezes, o que não está tão legal. Então, que bacana saber disso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, assim, de estar trazendo esses temas tão próximos da gente, mas que ainda falta bastante elucidação, né? E trazer, assim, uma pessoa com um pensamento que une, com um detalhezinho ali diferente, que acaba sendo tão rico. Então, assim, vocês estão de parabéns, o programa é muito legal e é um prazer estar aqui. Que maravilha, Ju. Suas palavras. Muito bom estar aqui falando sobre crenças, porque... Quando nós olhamos para tudo isso, lá atrás eu não tinha as crenças que eu tenho hoje. Eu tinha várias crenças sobre relacionamento, sobre ser autossuficiente, sobre não depender de homem, sobre ter o meu dinheiro, sobre trabalhar duro, aquela coisa toda. E à medida que eu fui olhando para elas e tornando elas desnecessárias na minha vida e fui construindo novas crenças, ficou tão mais leve a jornada, ficou tão melhor. Então, para você que está em casa, comece.
só comece. Faça o teu melhor por hoje, comece a questionar tuas crenças, que o tempo vai passar de qualquer forma. E daqui a 5 anos, tu pode estar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, ou com uma vida completamente transformada. Mas você precisa começar em algum momento. Maravilha, muito bem colocado, Rô. E quando a Rô diz aquela crença de não depender de homem, mas é tão bom quando eles lavam a louça. É tão bom ser cuidada. É tão bom, né? Então, gurias, muito obrigada. Obrigada a você que está em casa. Convido para continuarem na programação da Conecta Mais e nos vemos amanhã às 10h30 com as quintas-feiras da educação. Até mais.